Boa noite, amigos, bem-vindos. Pois bem, estou contente de vos ver aqui mais uma vez. Eu sei que este seminário, pela sua duração, pois bem, é só para aqueles que são perseverantes. E creio que vocês realmente são perseverantes em virem semana após semana. Pois bem, como habitualmente, antes de começarmos, vamos dirigir uma oração ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso bom Pai, nós queremos agradecer uma vez mais, Senhor, porque nos dás este privilégio, esta oportunidade de podermos, juntos uns com os outros, mas sobretudo com a assistência do Teu Espírito, abrirmos uma vez mais a Tua Sagrada Escritura e, em particular, este livro maravilhoso do Apocalipse. E podermos, Senhor, com a Tua ajuda, sob a Tua orientação, ver as mensagens que aqui estão encerradas para ajuda, para encorajamento e para orientação do Teu povo, que vive nestes últimos dias da história deste mundo. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito nos assista, que nos ajude a compreender aquilo que nos queres transmitir pela Tua Palavra. Te pedimos tudo e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, amigos, esta noite nós vamos de imediato iniciar o nosso tema. Lembram-se que nós dissemos que hoje iríamos iniciar um novo capítulo, ou uma nova série no livro do Apocalipse, que tem a ver com as trombetas. Vamos então ao capítulo 8, uma vez que é aí que se inicia o ciclo das trombetas, e vamos ver que aparece-nos um novo ciclo de 7. Nós vimos um ciclo de 7, as mensagens às 7 igrejas, depois vimos um segundo ciclo de 7, as mensagens contidas nos 7 selos, e agora vamos ver um novo ciclo com estas 7 trombetas, também são 7, que não podia deixar de ser. Pois bem, o versículo 1 era o 7º selo, lembram-se? Portanto, já foi visto. E agora, a partir do versículo 2, lemos o seguinte. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com incensário de ouro e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Pois bem, estes versículos, do 2 ao 6, que eu acabei de ler, são, por assim dizer, a introdução às trombetas, que depois começam, a partir do versículo 7, a ser descritas. Ora bem, esta introdução contém muita matéria importante e nós vamos agora dissecá-la. Eu fiz uma primeira leitura e agora vamos dissecar cada um dos elementos. Ora bem, o versículo 2 fala-nos em 7 anjos, ou seja, cada anjo vai ter uma trombeta, vai soar de uma trombeta, que se acham em pé diante de Deus. Eles acham-se em pé diante de Deus, ou seja, eles vão soar algo. Esse soar algo será uma mensagem, será mais do que uma mensagem, será algo que iremos ver depois mais em detalhe, mas aqui o aspecto que eu quero aqui enfatizar é que eles saem da presença de Deus, saem de perto da presença de Deus, ou seja, são enviados pelo próprio Deus. Mas lhes foram dadas 7 trombetas, depois, no versículo 3, fala de outro anjo que ficou de pé junto ao altar com incensário de ouro. Ora bem, aqui é necessário que nós tenhamos uma compreensão de como funcionava o santuário israelita. Não sei se a maior parte de vós tem algum conhecimento do santuário israelita. Pois bem, por acaso não pensei, poderíamos aqui ter uma imagem para visualizar melhor esse santuário. Pois bem, o santuário israelita era em forma retangular, tinha um pátio. Dentro desse pátio tinha, portanto, no topo,
Num dos topos tinha, portanto, a abertura que dava para um altar onde eram feitos os sacrifícios animais. Depois desse altar havia uma bacia que era chamada a Bacia das Purificações. E depois a seguir havia uma tenda que era chamada o Tabernáculo. E esse tabernáculo era dividido em duas partes. Tinha a primeira parte que era chamada o Lugar Santo e a segunda parte que era chamada o Lugar Santíssimo. No Lugar Santo havia 3 peças, digamos, do mobiliário do santuário. Havia logo, portanto, um candelabro, havia uma mesa com os chamados pães da proposição e depois havia um altar, um pequenino altar, de forma quadrangular, que era chamado o altar do incenso. Depois, na segunda parte desse tabernáculo, havia então uma grande arca com 2 imagens por cima, a representar 2 querumbins, e dentro dessa arca a lei de Deus, que foi dada pelo próprio Deus a Moisés no Monte Sinai. Ora bem, na primeira parte do tabernáculo havia então esse altar, que era chamado o altar do incenso. E nesse altar eram oferecidas de manhã e à tarde, ou seja, no início do dia e ao fim do dia, era oferecido incenso. E quando aqui, neste versículo 3, nós lemos que este anjo ficou em pé junto ao altar com o incensário de ouro, faz-nos imediatamente pensar nesse tal altar do incenso. Também era chamado por vezes o altar dos perfumes, sobretudo em algumas versões. Ora bem, e diz-nos que esse anjo tinha a responsabilidade de oferecer muito incenso com as orações de todos os santos. Bom, que tipo de orações eram estas? Sabem que durante muito tempo eu compreendi que estas orações eram as orações em geral que os santos, ou seja, o povo de Deus, faziam. Pois bem, não é assim. Estas orações não são todas as orações, são um tipo especial de orações. E há um texto bíblico que nos lança imensa luz sobre este texto, que está no Salmo 141, e que eu convidar-vos-ia a verem comigo. Salmo 141.